Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast do MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a tecnologia em 2024. Vamos falar sobre o que afetou de maneira mais importante a nossa vida e quais são os desdobramentos disso a partir de agora. Antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, começamos por você. André, eu vou ficar com destaque de 2024, novamente a inteligência artificial, mas de uma maneira diferente. A gente vem acompanhando esse assunto ao longo dos últimos anos e eu acho que 2024 marcou um momento de difusão e aprimoramento da inteligência artificial. Finalmente, parece que a poeira daquela super novidade que chegou ali em 2022 e 2023, essa poeira foi baixando, as empresas, as pessoas foram entendendo melhor o que se trata essa tecnologia. Não é uma ferramenta em si, mas uma base que está permitindo outras inovações tecnológicas, e ela foi permeando várias funcionalidades. Então ela é usada hoje em conjunto com alguns softwares, as pessoas começaram a fazer buscas, começaram a entender melhor e testar esses modelos de linguagem natural, tipo o GPT e o Gemini. Então isso foi criando uma difusão da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, esse aprimoramento no sentido, sobretudo, da IA generativa, lembrando, da IA multimodal generativa. Lembrando aquele conceito em que você consegue trabalhar com texto, com áudio, com vídeo. Então, por exemplo, hoje, esses modelos mais novos, você já consegue abrir. Outro dia eu testei a câmera, realmente parece ficção científica. Você abre a câmera do seu celular e vai conversando com a máquina, vai apontando. Eu estava num restaurante, perguntei o que é isso. E a máquina entendeu, isso aqui é o sal do Himalaia. O que dá para fazer com isso? Dá para fazer uma receita de não sei o quê. É algo que realmente tá chegando num nível de sofisticação muito grande. Isso vem evoluindo, também foram lançados novos modelos de IA generativa de vídeos, coisa que eu também testei e estou absolutamente fascinado. Acho que isso vai gerar uma revolução na indústria, primeiro do audiovisual e depois em outros campos. Então eu acho que a inteligência artificial chega agora numa nova fase. É uma fase que sai daquele chatbotzinho de texto, que por si só já era genial. Isso aqui é interessante, né? Você vê que em 2 anos de ChatGPT, a gente já começa a mudar a compreensão da tecnologia. Algo que era absolutamente fascinante já começa a ser bobo, e outras coisas que chegam agora e estão nos fascinando, daqui provavelmente ano que vem, ou 2 anos, já vão ser coisas naturalizadas. Eu acho, portanto, que é um bom momento para a inteligência artificial, porque coisas concretas começam a nascer e aquele hype todo ele vai se dissipando. E aí, Aros, IA em 24, diferente? Diferente. Acho que nós assistimos nesse 24 algumas discussões importantes. O Rafa trouxe exemplos aí de aplicações e o que a indústria vem colocando para nós, mas acho que algo bem importante, promovido por essa enxurrada de novidades que a gente conheceu nesse 2024, é o debate sobre aplicações da IA, os limites da IA e, sobretudo, como é que a gente lida com a IA em diferentes contextos. Para as empresas, a gente vem assistindo a uma jornada de adoção da IA diferente do que nós estávamos acostumados há algum tempo. Isso porque as maneiras de interação foram sendo ampliadas e essas características que o Rafa traz mudam alguns setores, mudam algumas indústrias na relação de produção, na relação com o cliente. As experiências com clientes acabam sendo também alteradas. A gente tem no campo da educação. O Rafa falou dos chats, né? E esse é um ponto interessante. A gente evoluiu muito bem do chat. E eu acho que, no caso das aplicações que a gente assistiu em educação, algumas escolas, e aí o grande problema, entre aspas, disso é que, em geral, isso está concentrado nas escolas de elite. Nós publicamos, aliás, no começo desse ano, alguns artigos que mostravam aplicações de IA no campo da educação e que evidenciavam esse gap de
as escolas de elite versus as escolas em regiões mais periféricas, né? Como a educação no mundo, a geografia da educação no mundo coloca níveis sociais diferentes como grande desafio para a compreensão, para a adoção da IA como um todo, mas a educação se beneficia na medida em que a gente já tem, por exemplo, em alguns campos da medicina ou em outras áreas em que o treino, o exercício precisa ser mais intenso, a IA complementando isso de maneira bastante evidente, com simulações e criando uma relação de aprendizado bastante diferente. Ela ainda é um gargalo do ponto de vista do usuário ser um refém. E nesse ano esse foi um ponto que surgiu muito, né? A ideia do plágio, a ideia de que as pessoas têm transformado a IA no novo Google e não mergulhado na IA como um recurso de ampliação do conhecimento. O próprio Google poderia ser essa ampliação do conhecimento, mas ele virou uma grande enciclopédia. O que é isso? Eu vou lá, leio e descubro. Como faz isso? Eu vou lá, leio e descubro. E a IA deveria ser o próximo passo disso, não só a busca, mas assimilar um novo tipo de compreensão, usar esse conhecimento de uma outra maneira. E a gente viu e percebeu, e o Google sentiu esse golpe ao longo desse ano, quando o número de buscas por meio do chat GPT cresce assustadoramente e o Google se vê ameaçado, a ponto de colocar a IA como primeiro item, né, de resposta da busca, né, pelo seu Gemini lá, na busca pelo Google Search. Então, esse cenário em 2024 é muito positivo e termina, desafiador, mas muito positivo, e termina, André, com algo interessante. O Brasil avança com a regulamentação da IA, a comissão aprova o texto, discussões importantes envolvendo vários setores, o mundo inteiro querendo responder a seguinte pergunta: como vamos criar parâmetros, regras e limites para algo que a gente só conhece no princípio, de maneira ainda bastante superficial. Esse é o desafio que a gente carrega para 2025, porque a IA pode ser essa potência para a evolução, mas ela pode também trazer alguns riscos. E a gente viveu muito isso nesse 2024 de maneira bastante evidente. Mas eu ressalto aqui que no campo corporativo a gente viu a ampliação da IA no uso da relação com o cliente, e isso tem sido bastante inovador e transformador. Os aspectos são muito positivos, a gente viu algumas pesquisas agora nesse segundo semestre mostrando isso, e no campo da educação, com aplicações bem importantes, mas ainda com gaps de conhecimento gravíssimos. Precisamos evoluir para o conhecimento do público geral, e no campo da regulamentação, essa ainda é uma tela em branco, vamos dizer assim, no mundo inteiro. Pegando esse gancho aí que o Aros falou da educação, mas não falando de IA, eu achei interessante esse movimento do Brasil, seguindo alguns países, principalmente na Europa, de proibição de celulares em sala de aula. Eu não sou a favor de proibições em geral, mas eu destaco esse fato porque o que aconteceu foi uma percepção da sociedade, governos, escolas, adultos, né, que lidam ali com as crianças, percebendo que a gente formou uma geração que cada vez estava mais desatenta dentro de sala de aula, estava mais ansiosa, mais deprimida, com vários problemas sociais de interação, porque as crianças ficavam ali plugadas, coladas na tela do celular. E aí agora há uma reação em cadeia em grande parte do mundo, e aqui no Brasil foi aprovado, né, agora, passou pela Câmara, passou pelo Senado, falta só a sanção presidencial, então provavelmente a gente vai entrar no ano letivo de 2025 das escolas com essa proibição valendo para o Brasil inteiro. Já tinha ali uns projetos na cidade do Rio, no estado de São Paulo, mas agora vai valer para o Brasil inteiro. Então é um momento em que a gente percebe que nem tudo em tecnologia é algo que vai dar resultados positivos. E eu estou fazendo esse paralelo porque a gente passou por isso com as redes sociais e possivelmente vai passar com a inteligência artificial. O Aros estava relatando alguns possíveis efeitos negativos, mas a gente sabe que outros poderão aparecer. Então é muito importante que a gente desde já fique vigilante nesses chamados efeitos colaterais. No caso das escolas, vai ser da mesma maneira que foi um grande experimento liberar geral, né? As crianças e adolescentes podiam usar celular de qualquer maneira, e hoje tem-se a compreensão de uma grande parte de educadores e por parte de pesquisas de que isso faz mal em excesso, sobretudo no ambiente ali do estudo, mas a proibição ela vem também como um laboratório. Ninguém nunca testou com essa geração o que é tirar 100% do celular naquele ambiente.
Então, o que eu acho importante é que a gente obtenha formas de medir o que está sendo, o que vai ser testado. Na prática vai acontecer isso. A gente vai colocar uma geração acostumada a esse tipo de tecnologia para viver num mundo em que eu e vocês conhecemos, que era aquele de muitas vezes estar desconectado. Tem a discussão porque no projeto aprovado as crianças não está muito claro se elas vão poder deixar o celular na mochila, e há pesquisas que mostram que isso por si só já gera uma ansiedade. A criança e o adolescente ficam ali querendo dar uma espiada no celular, mas fato é que se a gente não tiver números que meçam depois o que aconteceu nessa transição, melhorou a concentração, melhoraram as notas, melhorou o convívio social. É importante que isso seja medido para que ou se mantenham essas restrições ou se façam ajustes ali na frente. Não, de repente vale a pena dar uma relaxada, sei lá, liberar na hora do recreio, porque como está, nem na hora do recreio pode. Então é um momento de reflexão e, repito, a gente está refletindo sobre efeitos do passado. A gente também tem que refletir sobre os possíveis efeitos do futuro. Acho que essa sua consideração é muito importante, Rafa. Quem advoga contra o banimento completo fala justamente sobre essa questão de políticas intermediárias e do uso controlado em determinadas atividades, inclusive pedagógicas. O aluno vai fazer uma pesquisa ou recebe algum tipo de instrução do seu professor e pode usar o celular para, enfim, executar aquela tarefa. Uma outra alternativa é de que no celular estejam aplicativos específicos para educação. Então, dentro da escola pode haver algum tipo de controle. E o próprio aplicativo da escola pode, quando ativado, permitir que só as plataformas educacionais sejam utilizadas naquele ambiente. Tem uma série de exemplos de professores que usam celulares como ferramentas de ensino. E tem ali argumentos contrários de importância dos celulares para emergência e segurança dos alunos, de como a proibição pode limitar o acesso às informações, até na questão de letramento digital. A gente vive um mundo extremamente competitivo, e excluir completamente esse recurso pode trazer implicações nesse sentido. E aí, é claro, as escolas vão fazendo outros testes, como você disse, Rafa. Uso de notebooks, de computadores desktop, enfim. É importante que as crianças não tenham tolhido o seu contato com a tecnologia. Uma coisa é usar a tecnologia, outra coisa é usar o celular e ali todas as implicações que o celular traz, inclusive questões importantes de cyberbullying, de uso incorreto das redes sociais, de acesso à pornografia, de pedofilia, muita coisa importante. Eu sou a favor do controle bastante duro e de atuações restritivas do celular, não só na escola, mas na vida de crianças e adolescentes. Um joguinho ok, ver um canal específico ali selecionado pelos pais no YouTube, tudo bem, mas esse negócio de deixar a criança imersa num mundo paralelo é bastante complicado sob diversos pontos de vista. Tem ainda todas as questões legais e éticas sobre privacidade e direito de posse. A gente vai esbarrar nesse tema, sem dúvida nenhuma. As leis que regulamentam a proibição de celulares em escolas de diferentes países. O Brasil não está na frente dessa lista de países com esse tipo de iniciativa. Então, como é um teste, a gente já consegue avaliar alguns resultados olhando para o mundo. Os países, especialmente os países do norte da Europa, já têm tomado algumas dessas medidas mais duras há algum tempo. É claro que é sempre pouco tempo. Esse gap de decisões sobre tecnologia diminuiu muito antigamente no mercado corporativo. Então, se a gente olhava Brasil e Estados Unidos, tinha facilmente 3, 4 anos de gap de adoção de grandes ondas tecnológicas. Hoje em dia, a gente tem no máximo aí 1 ano, 1 ano e meio, porque com um mundo ultra conectado, essas discussões ficaram sempre
próximas de todo mundo e, naturalmente, dos países também. Então, é sim um movimento importante. O sistema educacional, assim como toda a sociedade, ele sempre testa o uso de tecnologias e as implicações de tecnologia na nossa vida. A gente fala sobre inteligência artificial, sobre busca, sobre antitrust, sobre os monopólios em geral, sobre inovação, emissão de carbono. Tem um conjunto de implicações onde a tecnologia está inserida, e essas implicações são constantemente avaliadas primeiro pela própria sociedade, e aí lá no fim dessa fila vem um sistema legal, a construção das leis que de alguma maneira geram um uso mais assertivo do ponto de vista da sociedade para essas tecnologias. Mas acho que é um tema importante sim, Rafa, não como uma tecnologia que surge, claro, mas como uma medida social para lidar com uma tecnologia tão importante. Carlos Aros, sua vez, a sua primeira tecnologia de 2024. André, a minha tecnologia, na verdade, é um conjunto delas, né? A gente assistiu na guerra da Ucrânia, o início da guerra Ucrânia contra a Rússia, a um movimento de recursos do mundo civil sendo levados para a guerra, algo que não é inédito na história da humanidade, é preciso dizer, mas que acabou chamando a atenção porque nós vimos drones que são usados, boa parte deles, para o entretenimento ou para atividades do campo agrícola e outras, serem aplicados para a guerra como um elemento de inversão ali do poderio bélico russo versus o poder que os ucranianos têm. A gente assistiu já em 2023, agora fazendo 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses quase, da guerra Israel contra o Hamas, ao domo de ferro, né, a capacidade de defesa israelense e outros recursos que Israel vem usando nessa guerra que acabou começando com o Hamas, mas se esparramou ali contra o Irã e outros países ali do entorno, e isso acabou mostrando também como o poder da evolução tecnológica de Israel, que é importante dizer, há décadas vem trabalhando para construir esse poder de fogo com apoio de outros países, os Estados Unidos sendo um grande financiador de tudo isso, é verdade, mostra o quanto a tecnologia para a guerra vem se tornando um ativo importante e beneficiando depois a nossa vida fora do ambiente de combate, né? O que a gente está assistindo agora, por exemplo, por causa do cenário ucraniano, que não tende a ser refreado depois do que a gente assistiu agora nos últimos dias como manifestações do presidente Vladimir Putin e etc., é uma mobilização da indústria a um ponto em que pequenas motos elétricas vêm sendo trabalhadas para que se tornem supermotos elétricas para atender a demanda do exército ucraniano. Alguns países, como a Letônia, movendo investimentos de tecnologia e inovação para empresas que apresentem soluções focadas na guerra. Os Estados Unidos promovendo competições e adotando investimentos em várias frentes para poder financiar iniciativas de simulação, de controle à distância, super mísseis com capacidade de autonomia impressionantes, ou seja, uma indústria que vem se movendo. O que a gente tem entendido é que a guerra cada vez mais será também híbrida. E todos os relatórios deste 2024, que tratam de cibersegurança, mostram que houve um incremento importantíssimo já de 22 para cá, e desse ano agora, 23 contra 22, um incremento ainda maior dos ataques concentrados direcionados, né, contra essas nações. Então a gente tem uma guerra que acontece do ponto de vista físico, que demanda investimento pesado, do ponto de vista industrial, de equipamentos, de armas, a conversão de pequenos drones capazes de fazer imagens belíssimas em verdadeiras máquinas de guerra eficientes, drones destruindo tanques de guerra. Essa é uma imagem que a gente tem como resultado nesse 24 aqui da guerra. Do outro lado, a capacidade, fora desse ambiente físico, de desmobilizar os elementos do oponente
por meio de ataques cibernéticos. Esses ataques cibernéticos ganharam força, eles hoje têm conseguido desmobilizar não só as infraestruturas de serviço dos países, como vulnerabilizar também empresas. As empresas no entorno desse ambiente da guerra, muito frágeis do ponto de vista cibernético, sendo cada vez mais atacadas, e isso gera um problema. Num mundo cada vez mais conectado, os efeitos da guerra cibernética passaram a ser percebidos no mundo todo e deixou em estado de alerta o ambiente da segurança digital, a ponto de diversos protocolos, diversas intenções globais para tentar ampliar a presença de um consenso, aí, de um movimento de segurança cibernética global. Que abre um parênteses para o nosso amado Brasil, que não avançou no plano de defesa cibernética. Ele continua caminhando ali a passos lentos, como se a internet, neste caso, fosse ainda de escada. E um outro aspecto importante que também assistimos e que faz parte desse conjunto de tecnologias de guerra é o uso de campanhas de desinformação. E aí as redes sociais, as plataformas todas, na linha do que a gente também vem assistindo, muito cobradas por terem sido utilizadas, sobretudo aplicativos de mensagem, para gerar a desinformação durante a guerra, também como um objeto de tentativa de desestabilização, de desconstrução dessa fortaleza entre os países. O que a gente deverá assistir em 2025 é a continuação, segundo alguns analistas, dessa tensão com ameaças nucleares e etc., mas muito mais a intensificação desse processo de adoção desses recursos muito mais direcionados, cada vez mais segmentados e altamente tecnológicos. O fiel da balança em tudo isso vai ser a capacidade das indústrias regionais de darem suporte a esses países. No caso da Ucrânia, o desespero e a mobilização ali pela causa em defesa do país orientou toda a indústria nesse sentido. Os países ali mais perto, um movimento muito parecido. E os Estados Unidos financiando isso e também trazendo o que tem de melhor para o jogo. A Rússia, por mais combalida que talvez estivesse dentro desse cenário, ainda assim conta com apoios importantes. A gente não pode ignorar que as movimentações todas ao longo desse ano deram conta de uma espécie de contingência formada ali por China e por um outro país que podem dar alguma força, mas a China, enfim, é a China. Então, tudo isso acaba criando um ambiente em que a indústria bélica se confundirá cada vez mais com a indústria convencional no sentido das adaptações. E isso vem sendo trabalhado não só no sentido da construção de produtos, de equipamentos e de materiais, como na aplicação de tecnologias e de recursos, por exemplo, simulação para treinamento de médicos, ambientes de realidade virtual para treinamento de pilotos, você diminui, ou de atiradores, né? Você reduz o uso de munição, que é um elemento imprescindível durante a batalha. E aí tudo isso, em conjunto, somado a esse ambiente digital que eu mencionei, da cibersegurança, faz com que a indústria da tecnologia aplicada à guerra, e aí não mais só a indústria da guerra, né, mas o conjunto dessas duas indústrias, como uma das grandes mobilizações da tecnologia para esse 2024. É óbvio que nós não gostaríamos que o desenvolvimento tecnológico se desse em função da guerra, mas inegavelmente ao longo da história da humanidade, inúmeros recursos que hoje estão disponíveis para nós foram idealizados durante períodos de guerra com uma necessidade para atender um dos dois lados, ou dos vários lados, dos conflitos. E é isso que a gente assistiu ao longo desse 2024, mais uma vez na nossa história. Rafa Coimbra, Star Wars, qual é? Tecnologia na guerra. É interessante observar esse comentário do Aros, esse destaque, porque falando especificamente de redes sociais, né, algo que aconteceu muito fortemente nesses últimos 2 anos, foi essa amplificação de uma cobertura, vou chamar assim, da guerra em tempo real, em áudio e vídeo 4K. É um negócio impressionante a quantidade de vídeos que proliferam na internet, e aí entra esse contexto do que o Aros falou da desinformação, porque volta e meia aparece um vídeo
recente, misturado às vezes com um vídeo antigo, você não sabe, né? Tá chegando ali de alguma maneira, e obviamente que exércitos inimigos usam isso como uma forma de propaganda em tempo real. Então isso é uma coisa que me chama muita atenção. E aí quando a gente fala de câmera, que é algo que está sendo também usado, né? Seja para capturar essas imagens, muitas delas via drones, a gente pode imaginar que em algum momento exércitos vão usar inteligência artificial acoplada a esses drones, por exemplo, que hoje são operados remotamente por um humano. Mas imagine eu acabei de citar há pouco a IA multimodal. Então você imagina programar um drone, fazer ali algum tipo de adaptação para que ele, com aquela câmera, ele decida se ataca, não ataca, se aquela pessoa que ele está recolhendo aquela informação, aquela biometria facial é um inimigo ou não é, e ela pode decidir ali se mata uma pessoa ou outra. Esse não é um cenário absurdo, é um cenário, basta que a indústria junte tecnologia já existente. Então eu imagino que isso vai acontecer ainda em breve, isso vai dar mais autonomia no sentido de poder de decisão para as máquinas matarem ou pouparem a vida de alguém. E um outro comentário que eu faria em cima disso é essas guerras hiperconectadas, seja por... você pode, como o Ares falou, você pode minar uma economia de um país cortando, por exemplo, ou atacando, né, fazendo um cyberataque, ou eventualmente cortando uma infraestrutura física de internet. A gente sabe que muita coisa de dados passa por cabos, por antenas. Eu imagino que em algum momento grandes nações estejam já de olho na internet por satélite, ou criando alguma alternativa para, obviamente, fugir desses ataques que minam a sua infraestrutura de dados, porque uma vez que você corta aquele fluxo de informação, o país ele entra num colapso muito mais rapidamente. Hoje nós temos nações baseadas em dados. Então eu imagino que ou algo como internet por satélite ou alternativas a essas infraestruturas mais físicas, mais facilmente atacáveis, também isso se desenvolva ao longo dessas guerras que foram citadas e outras. Carlos Aros, sua segunda tecnologia. Vou também falar de um conjunto delas aqui, André, no setor farmacêutico, né? 2024 inaugurou uma corrida pelo rompimento de algumas patentes e já a previsão de outras patentes que começam já a partir de 25 e 26 a expirar, e a partir disso vários laboratórios já mostrando a intenção de replicar dentro de casa esses produtos, alguns deles, como por exemplo o nosso famoso Ozempic, a tal da camitinha, que se tornou uma febre e desenvolveu a partir do sucesso desse produto outros modelos que foram criados, tem comprimido, tem uma série de outros produtos. Mas esse nem é o grande ponto. Eu acho que a corrida das patentes é um exercício da busca do setor por atender aquilo que cada vez mais tem aderência e, óbvio, faz parte desse processo. Mas o que a gente tem, se a gente for elencar o que a gente assistiu ao longo desse ano, e sem trazer aqui o que cada empresa fez, mas tratando de novo no pacote, o que a gente vai ter no caso geral, uma intensificação do uso de inteligência artificial para a composição, para o desenvolvimento de novos medicamentos, e essa dobradinha da inteligência artificial, o desenvolvimento de medicamentos, como o treinamento de médicos em vários hospitais, para que passem a prescrever tratamentos, né? A fazer a composição de quais medicamentos vão compor ali o tratamento de um paciente, com o auxílio da IA, isso tem diminuído os riscos de incompatibilidade entre medicamentos, ou que um potencial de um anule o potencial de outro e vice-versa. E o que a gente assistiu, e aí aqui no Brasil nós temos dois grandes casos para isso, um deles liderado pelo Hospital Albert Einstein, desse tipo de aplicação que vem ajudando muito os médicos. E aí a IA aplicada, por exemplo, para fazer a identificação de câncer em exames de imagem, ela ampliando a capacidade do médico de fazer a observação dos exames de imagem. A gente assistiu também nesse 24 como um efeito ainda do processo que se intensificou durante a pandemia, dos avanços com algumas vacinas, em especial vacinas em spray nasal.
a gente tem avançado para as terapias genéticas, e esse tem sido um assunto que o nosso podcast de Biotech tratou também ao longo desse ano, de maneira bastante interessante. A gente assistiu a um processo de aplicação de blockchain, né? A gente fala muito sobre o uso de blockchain para acompanhar cadeias inteiras de suprimento, e o setor farmacêutico é um dos setores que melhor vem aplicando isso ao longo dos últimos anos. Essa é uma discussão que, no caso do setor farmacêutico, eu me lembro de ter participado de congresso, de mediar painéis em congressos em 2021, falando sobre esse assunto. E em 2024, a gente tem isso já muito mais bem colocado, seguindo a linha do que é possível a gente acompanhar com o mercado de blockchain como um todo, que amadureceu bastante. Uma integração importante de toda a cadeia da saúde para o uso dos dados dos pacientes. Aqui eu coloco um parênteses, André, importante, sobre o seguinte aspecto. A gente fala muito sobre open finance, né? E como isso melhora a experiência do cliente, etc. Blá, 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 blá. Talvez aqui o que a gente tem assistido ao longo desse 2024 tenha sido uma possibilidade de que isso tenha se desenvolvido. Eu li alguns artigos, vi algumas coisas sobre esse compartilhamento, que fala muito sobre a medicina integrativa, sobre como olhar o paciente no 360. E esse compartilhamento de dados, quando o paciente está dentro de um sistema e esses dados estão todos bem tratados, isso otimiza demais, inclusive do ponto de vista da prevenção. Infelizmente, no Brasil, isso ainda não é possível, por exemplo, no sistema público, porque há diversas lacunas para o preenchimento desses dados. Então, nem todo mundo vê, tem dados que não estão digitalizados ou que estão digitalizados, mas não estão integrados a uma base nacional. Esse é um grande desafio ainda aqui, que ficou muito evidente em 2024, quando a gente vê algumas unidades de hospitais ou redes particulares promovendo isso como uma grande virada, né? Atendimentos em que a vida toda do paciente está ali no aplicativo, e isso chama atenção. De novo aqui, como no caso que eu comentei, quando o Rafa falava de IA, esse caso aqui, sobre o uso dos dados dos pacientes para o desenvolvimento de tratamentos, né? Você criar lá o processo de pesquisa com os digital twins e etc. é uma coisa, e o segundo ponto é o uso dos dados para a vida do paciente de maneira geral. A indústria farmacêutica tem se beneficiado disso para o desenvolvimento de medicamentos, porque ela consome algumas bases. No entanto, quando a gente olha para o lado da medicina e do atendimento dos pacientes, isso ainda não é possível. Então a gente consegue desenvolver tecnologia, consegue usar para fazer relatórios a partir de pesquisas com hospitais e etc., mas a gente não integra isso para o tratamento do paciente. Então essa é uma lacuna. E aí um ponto a ser comemorado é que, no caso do tratamento do câncer, a gente, esse ano, assistiu a uma evolução importante no caso da imunoterapia e a terapia genética. Duas frentes que nós também tratamos no nosso conteúdo de biotech, que avançaram bastante ao longo desse ano no que diz respeito ao tratamento de câncer. Então, o saldo de 2024, quando a gente pensa nos resultados para a indústria, foram muito positivos. Quando a gente vê a cadeia como um todo, a indústria se beneficia, ela consegue entregar soluções, mas do outro lado a gente tem dificuldade de acesso, não tem uma integração 100%, principalmente nas bases públicas, para o atendimento à população, e uma dificuldade ainda grande para universalizar o acesso a tratamentos. Essa questão da universalização é uma questão que está diretamente ligada às questões econômicas. E as questões econômicas, elas podem ser mais facilmente resolvidas a hora que essa integração de dados de fato acontecer, e mais do que a gente consiga tirar uma foto do ambiente populacional do ponto de vista da saúde, claro, num determinado momento, mas que a gente consiga assistir um filme. À medida que os dados forem estudados de maneira longitudinal, a gente vai conseguir enxergar correlações entre determinadas doenças que acontecem na infância e depois em fase adulta
e em outros momentos da vida, fazer o mesmo estudo de correlação quando a gente observa determinados tratamentos que são realizados numa fase da vida e que a gente vai poder entender quais são os impactos desses tratamentos no longo prazo, e a partir daí a medicina preventiva e também a personalização das soluções vai poder atuar para que as coisas se tornem, essa engrenagem se torne mais naturalmente protegida para a população. A gente vai começar a usar, claro, cada vez mais inteligência artificial na descoberta de medicamentos com essa estrutura de digital twins que você mencionou, Aros, mas não somente a descoberta, como também todo o processo de desenvolvimento de medicamentos biológicos, terapias genéticas, as terapias de RNA e edição genética com CRISPR. A gente vai ter mais instrumentos, nós vamos ter um arsenal de soluções para tratar as avaliações que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Quando a gente fala de questões de patente, a gente também tem um impacto muito significativo, porque esse fim de período de exclusividade acaba gerando um fenômeno de construção de genéricos e biosimilares, e esses biosimilares vão entregando soluções com preços mais competitivos para o consumidor, e aí é o efeito econômico que a gente já está muito acostumado a entender e a observar, que significa mais concorrência, diminuição de preços, melhores soluções para os consumidores. É claro que essa proteção é importante para que as empresas continuem investigando e encontrando inovações de fato, mas essa lógica de término do período de exclusividade é fundamental para que a competição aumente. A complexidade de tecnologias, quando a gente olha para o mercado de saúde, especialmente com medicamentos biológicos e terapias genéticas, torna muito mais difícil replicar e prolonga indiretamente ali o domínio de mercado das empresas que desenvolvem essas soluções. E, obviamente, o cenário é extremamente complexo quando você observa em níveis globais. Todas as controvérsias com os países emergentes, o comportamento dos laboratórios e dos países em crises globais, todas as questões de educação desses países, e isso cria, enfim, um emaranhado de soluções que precisam chegar para que a saúde seja um pouco mais igualitária, que a gente tenha soluções mais acessíveis para todo mundo. Quando a gente olha para o futuro, acho que é importante avaliar esses modelos de inovação colaborativa. A gente viu isso acontecer um pouco na pandemia, empresas colaborando com startups, universidades, institutos de pesquisa para acelerar a descoberta de novos medicamentos e de soluções. Existe uma discussão grande sobre um tema de patentes adaptativas, que é a possibilidade do setor evoluir com sistemas que incentivem a inovação, mas que equilibrem essas necessidades de acessibilidade global. Então, é uma patente que ela é relativizada para que laboratórios e farmas de países menores possam vender em determinadas regiões. Enfim, tem ali alguns estudos sendo feitos para que a empresa que descobriu, que ali investiu e financiou a inovação, não seja prejudicada, mas que a gente permita que as populações de mercados onde esses grandes líderes não chegariam, ou pelo menos não num determinado momento, para que essa população seja beneficiada com a solução que foi encontrada também, ainda que haja algum tipo de compensação para aquela empresa que descobriu. Por fim, acho que é importante a gente olhar a questão das doenças negligenciadas. A gente ainda precisa evoluir e inovar em áreas que são menos lucrativas para essas farmas, que são doenças raras.
Eu não vejo muito como isso acontecer, pelo menos não num primeiro momento, sem o impulsionamento por incentivos públicos, porque essa lógica econômica ela vai continuar norteando a própria existência das farmacêuticas, mas os estados precisam olhar o fato de que existem pessoas com doenças que são muito sérias, que precisam de medicamentos que são muito caros, e esses medicamentos precisam chegar, seja porque vai existir um incentivo para que haja um ambiente de competição nesse segmento, ou porque o Estado vai, de fato, comprar esses medicamentos e fazer chegar nas pessoas. É uma equação complexa, também difícil de se avaliar, mas que precisa ser observada. Bom, minha vez agora, vou começar a falar das minhas duas eleitas, e eu começo com avanços em fusão nuclear como fonte de energia limpa. Essa é uma possibilidade que pode mudar completamente a matriz energética global, o cenário mundial. Em 2024, alguns projetos de fusão nuclear e iniciativas privadas demonstraram ali progressos importantes para, enfim, vou explicar aqui, mas só para completar antes disso, o mundo de fato se aproximou de uma fonte de energia praticamente ilimitada e sustentável. Para quem não está por dentro do que acontece nesse sentido, a fusão nuclear é uma tecnologia que tenta replicar um processo que ocorre no núcleo de estrelas, ter um sol próprio. Em vez de dividir os átomos, como acontece na fissão nuclear, e isso gera um preconceito importante, vou falar dele daqui a pouco, a fusão ela combina os núcleos, que são átomos leves, para formar um núcleo mais pesado. Então, por exemplo, tem lá os isótopos de hidrogênio, que quando eles são combinados com outros elementos, eles criam um núcleo daquela célula, um núcleo mais pesado daquele átomo, e libera uma quantidade de energia nesse processo. Essa energia que é liberada ao longo do processo, ela é aproveitada e chega, o objetivo é que isso aconteça naturalmente, e vai chegar para alimentar os equipamentos que precisam de energia para funcionar. Então, esses avanços geraram a expectativa de que a fusão nuclear possa começar a ser comercialmente viável nas próximas décadas, ali em 20 anos, 10 anos, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e contribuindo naturalmente para mitigar essas mudanças climáticas. Tem um ponto que é importante nessa história toda, é que durante muito tempo as questões climáticas elas foram alvos de discussão. Será que isso existe? Será que não existe? E aí, independentemente das razões, o fato é que temos algo acontecendo no planeta em relação a mudanças de temperatura, a furacões, a tsunamis, e isso está sendo precificado. Então, as seguradoras estão precificando o valor desses desastres. As empresas, quando montam as suas instalações, elas estão construindo, levando isso em consideração. Então, anti-terremoto, vidros anti-furacão, estruturas de vigas e estruturas fundamentais que protegem de tsunami e por aí vai. Quando esse tipo de coisa acontece e o processo fica mais caro, justamente porque esses requisitos precisam ser atendidos, o mercado começa a olhar de outra forma. E aí, a busca por possibilidades. Da mesma maneira que eu citei o governo olhando para ver se vale mais a pena investir em pesquisa ou comprar medicamentos extremamente caros para doenças raras, isso começa a acontecer com as indústrias nesse caso. É mais barato eu construir, levando todos esses requisitos em consideração, pagar seguro para minha operação que é mais cara, ou buscar uma fonte alternativa de energia. Quando esse tipo de conclusão começa a acontecer, a gente acaba tendo mais investimentos e o avanço começa a ser acelerado. Então, eu acho bastante provável que esse marco que aconteceu em 2024, e aliás, falamos muito sobre ele
no nosso Energy Summit, que vai acontecer de novo em 2025. Vamos trazer vários professores do MIT, autoridades internacionais, para falar de transição energética e sustentabilidade no Rio de Janeiro, em junho de 2025. E certamente esse tema vai estar lá. O marco de 2024 vai continuar ecoando, Rafael Coimbra. André, a questão da energia, sobretudo da nuclear, ela voltou com tudo. A gente observa movimentos, vimos ao longo de 2024, todas essas, a maior parte, né, das big techs investindo, tentando ali algum tipo de solução, algumas reativando usinas nucleares mais antigas para suprir a energia que elas precisam para manter as suas operações. A gente fala muito de conceitos etéreos, como nuvem, mas fato é que essa quantidade de dados que circula hoje pela sociedade, todos nós temos dados circulando e armazenados em alguns desses servidores, isso precisa de energia elétrica, precisa de muita água para refrigerar esses equipamentos e, obviamente, se a gente está indo para um mundo cada vez mais digitalizado, a gente vai precisar armazenar e consumir mais energia. Essas empresas sabem disso, estão buscando essas soluções e a nuclear aparece como algo muito imediato, porque é uma tecnologia já dominada, apesar de todo o preconceito, a carga que traz o nuclear, mas é uma tecnologia dominada, e agora elas começam a trabalhar em cima, novamente, do que já existe, mas um outro destaque também que a gente trouxe no relatório do Energy Summit, no relatório da MIT Technology Review, é que a gente começa a observar pequenos reatores modulares. Isso é uma expectativa, é uma promessa. Tem empresas já trabalhando nesse sentido, em que você não faz uma grande usina nuclear como a Angra, a gente tem aqui para citar um exemplo brasileiro, para suprir ali uma parte da energia da população. Mas você faria ali um pequeno reator que atenderia uma região ou eventualmente até uma empresa, né? Um grande parque de computadores, você conseguiria trabalhar ali com um reator nuclear em pequena escala. Então, isso é algo que vai se propagar, esse tipo de conceito para os próximos anos, porque existe uma demanda crescente. A gente está falando só da indústria tradicional de dados, mas quando a gente coloca inteligência artificial no bolo, a coisa complica, porque a gente sabe que os gastos com esses processamentos de inteligência artificial, eles são comparativamente maiores do que o processamento normal, vamos dizer assim. Então, não tem muita solução do ponto de vista das big techs. E esse assunto ele tem que ser discutido com todo o cuidado do mundo, com toda a segurança, mas também tirando essas camadas que a gente tem aí de preconceitos que ficaram ao longo da história por conta dos grandes acidentes. Mas é uma tecnologia hoje considerada bem segura, útil e eficiente. E entre você optar por tecnologias que estão carbonizando mais o mundo, né, começar a colocar mais termoelétrica para suprir essa energia e usar, por exemplo, um pequeno reator nuclear, a tendência é que essa energia mais limpa ela seja a opção para muitas grandes empresas de tecnologia. Bom, minha segunda tecnologia, meu segundo marco de 2024 a ser comentado é a corrida global pela soberania em chips avançados. Esse é um tema estratégico. Vou fazer aqui algumas divisões de visão sobre por que eu escolhi isso. Esses chips vêm sendo usados em tecnologias que são essenciais, e aí a inteligência artificial naturalmente se destaca, precisa de muito processamento para lidar com tudo que está acontecendo com o IA, e certamente isso vai aumentar. E fora isso tem defesa, como o Aros trouxe, os veículos autônomos, todo o processo de computação quântica e computação de exascale, que a gente também já falou aqui na MIT Technology Review. O nosso aprendizado de 2020 com a pandemia, onde houve uma interrupção que afetou fortemente alguns setores, como o setor automotivo, e o mundo tem tentado encontrar soluções para isso. E aí, no contexto geopolítico, a gente tem, na prática, 4 grandes atores. Um, que naturalmente, nos Estados Unidos, eles vêm investindo pesadamente para reduzir essa dependência de produção asiática. Os Estados Unidos deixaram de lado ali, durante muitos anos, esse tipo de investimento. Isso era feito na Ásia, especialmente em Taiwan. Tem lá a TSMC, que é
a líder mundial de produção de semicondutores avançados, e quando aconteceu a pandemia, viu que as coisas não poderiam continuar naquele formato. Fora isso, tem toda essa relação com a China e com alguns países que fazem com que eles, ou fizeram com que eles redirecionassem os seus investimentos. Em 2022, houve o CHIPS Act, que é uma determinação do governo americano, um programa que destinou mais de 50 bilhões de dólares para subsidiar produção doméstica e também pesquisa. Essa é uma questão importante. Também a pesquisa no setor. Então, tem a visão americana. Tem a visão da China, que está ali cada vez mais próxima de uma independência tecnológica. Já tem uma espécie de depara para as grandes soluções de tecnologia que o Ocidente usa. Então, tem uma versão do Google, uma versão da Amazon, uma versão da Netflix, uma versão de redes sociais, e agora ela tem uma questão importante com as sanções que foram impostas pelos Estados Unidos, que restringem o acesso chinês a chips de última geração e também as tecnologias que são necessárias para produzir esses chips, e o governo está ali investindo bilhões em empresas locais para desenvolver a sua própria indústria de semicondutores. Então, os Estados Unidos, China, a União Europeia, que está ali meio perdida, tentando se encontrar em relação não só ao mercado de chips, mas de tecnologia em geral. Tem uma meta divulgada para aumentar a sua participação global na produção de semicondutores de 10% para 20% até 2030. A Europa criou o seu European Chips Act também para investir em empresas locais e está tentando encontrar um caminho para se tornar mais competitiva. E aí tem um conglomerado de outros países, liderados por Japão e Coreia do Sul e Índia também, ali um pouco atrás, mas também, que vão intensificando os seus esforços para, enfim, de alguma maneira se tornarem mais relevantes na indústria de semicondutores. A gente tem uma questão importante com Taiwan, por causa da TSMC, 90% da produção global de chips estão lá, e isso traz uma incerteza econômica em função daquilo que eu já falei, mas também um risco geopolítico. Taiwan está no centro da tensão entre China e Estados Unidos e, naturalmente, pode haver algum tipo de retaliação ou de movimento chinês para criar barreiras nessa relação. Então, tem um potencial de impacto muito grande. São muitos setores afetados, a indústria automotiva fortemente afetada, as eletrônicas, bens de consumo, telecomunicações, defesa, toda essa questão é importante. E tem uma questão de soberania digital também. Os países passaram a enxergar a capacidade de produzir esse tipo de chip como um elemento que é estratégico para garantir a sua independência tecnológica e também proteção contra espionagem. Então tem uma relação importante. O que dá para esperar dessa história toda um movimento grande de xadrez, com conflitos e sanções, com inovações alternativas, tecnologia como chip 3D, computação quântica, isso pode mudar um pouco essa dinâmica, e essa questão de regionalização da produção. Certo, Carlos Aros, o que você acha disso a partir de agora e como você viu essa questão em 2024? Bom, você fez uma recuperação histórica importante aí, né, André? Mas o que a gente vem assistindo como síntese disso já há algum tempo é a ideia de que é preciso depender menos do outro. Acho que os países entenderam que é muito bom colaborar, que é tudo muito bom, mas há essa ideia da globalização e tudo mais, em vários aspectos, vem sendo repensada. E o caso dos chips é um caso bem interessante. A gente assiste a um agravamento, bom, falei da guerra, das questões geopolíticas. A gente assistiu a uma quebra durante a pandemia das cadeias de fornecimento, e a gente tem uma competição hoje que está muito baseada em uma coisa meio binária, né?
É o país versus e a empresa. E aí a gente tem, quando não são brigas entre países, são brigas entre empresas disputando ali algum dos territórios e dificultando essa evolução no todo. E aí isso pressiona, claro, por um desenvolvimento próprio. Há uma complexidade muito grande. Não é uma atividade simples. Existe um universo restrito de fornecimento de matéria-prima. Existe uma capacidade técnica para esse desenvolvimento que está também muito concentrada nas mãos de poucos. Existe uma demanda por especificidades e existe uma corrida por uma espécie de supremacia para quem vai entregar mais e melhor para uma demanda que já não é a mesma de 5 anos atrás. Então, 2024 é um ano de virada importante. O ano em que a gente, por exemplo, assistiu a NVIDIA saltar em valor de mercado. Se não me engano, está fechando o ano na casa dos 3,3 tri, alguma coisa assim. Eu até coloquei aqui para ver, deixa eu dar um... Vai fechar na casa dos 3 trilhões de dólares como valor aí de mercado. Vem crescendo a um ritmo impressionante. O que norteou esse movimento da NVIDIA? Justamente o fato dela se posicionar como o principal player para a fabricação desses chips. Ela reportou crescimento aí no começo do meio do ano na casa de 600% do lucro líquido só nessa unidade de negócio. Então, é um volume muito grande. A gente tem, André, como um fenômeno interessante desse processo, os incentivos que vêm sendo feitos, né? A Coreia do Sul aportando na Samsung, os Estados Unidos dando impulso para além da NVIDIA, né, que é que domina o setor, mas a gente tem os Estados Unidos dando incentivos para a Intel, tem lá a TSMC, que é, se não me engano, de Taiwan. Há um movimento muito importante dos países criando rotas de financiamento, criando incentivos para, além das demandas que as próprias empresas trazem, para que eles façam o investimento em infraestrutura em coparticipação com os governos, para que eles consigam criar estruturas que atendam não só as demandas que nós temos hoje, mas as demandas que caminhem no mesmo compasso do desenvolvimento da inteligência artificial. Aqueles que conseguirem, e aí talvez por isso, talvez não, com certeza, por isso o grande resultado da NVIDIA, fazer com que o desenvolvimento do chip, além de atender a esses fatores que eu coloquei, que são a proteção contra a tensão geopolítica, a complexidade de fabricação com toda a cadeia de fornecimento, uma predominância em alguns setores rompendo com a concorrência, né, com os principais, com a predominância dos outros segmentos. Aqueles que conseguirem garantir a sinergia com aquilo que tem sido demandado pela indústria de IA, esses vão se posicionar muito bem. Por enquanto, a NVIDIA é o grande case disso tudo. Dá para dizer, de alguma maneira, que sim, é uma nova corrida armamentista. O que a gente está vendo é uma nova corrida para quem vai conseguir chegar no topo. E existe, por exemplo, no caso do continente europeu, já aprovados quase 300 bilhões de dólares como investimento. Os Estados Unidos já lançando pacotes também para alcançar quase 100 milhões. E só cresce, é um investimento que só cresce. Por quê? Porque de fato a corrida, os países já entenderam que eles precisam caminhar. Acho que tem um ponto importante aqui que 2024 deixa como exercício, André, que é entender o quanto Donald Trump vai pesar a mão no protecionismo americano, e essa é uma visão que ele trouxe no primeiro mandato. Os Estados Unidos não abandonaram, durante o mandato de Joe Biden, totalmente esse movimento do Trump, o que significa que vai haver ainda a manutenção dessa proteção ao mercado interno,
com a possibilidade de uma expansão importante, aumento de tributos para blindar a chegada de players de fora, e isso deverá estimular ainda mais essa corrida dentro de toda a cadeia, entendendo que o chip, né, o semicondutor, o microchip, hoje é base para todo o desenvolvimento que a gente quiser em qualquer indústria, e por isso ele é tão crucial, você fez essa explicação muito bem. Esse movimento que o Trump pode fazer deve dar ainda mais combustível para que esses grupos que a gente vem observando, né, eu citei aí a Coreia, tem a China, Taiwan, a gente tem a Europa em bloco e individualmente investimentos em alguns países, comecem a também se fechar. E aí isso tudo deve intensificar essa corrida para 2025, na linha do que a gente assistiu em 24. Em 24, houve a torneira aberta para os investimentos, né? A lei lá na Europa, o movimento no Japão, o movimento na China, na Coreia, etc, 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 e um grande subsídio para a indústria. Em 2025, muito provavelmente, além da torneira aberta para esses investimentos, uma muralha construída para proteger o mercado interno e garantir que essas fortalezas efetivamente se criem e elas tenham o poder de blindar um país contra o outro, uma indústria contra a outra. Só a título de curiosidade, de 2020, ali, final de 2019 para final de 2024, nesses últimos 5 anos, são 300% de crescimento da NVIDIA, de quase 10 bi para mais de 3 tri. É muita coisa. Já era uma grande empresa, virou um colosso. Eu citei o crescimento só na unidade de chip, mas não pode desconsiderar o colosso que a NVIDIA se transformou em IA. E isso também foi o fato dessa curva tão ascendente, né? É isso. Tá na hora. Quero desejar um feliz ano novo para você que esteve conosco aqui ao longo de 2024 e pôde acompanhar ao vivo as nossas discussões sobre essas tecnologias que hoje viraram um grande resumo, e vamos seguir aqui construindo juntos o ambiente tecnológico do Brasil. A MIT Technology Review segue com a sua missão de tropicalizar e contextualizar tudo aquilo que é produzido no principal centro de tecnologia do mundo. Esse podcast é um oferecimento do SAIS e a gente segue por aqui semana que vem com os prognósticos para 2025. Rafael Coimbra, um grande abraço para você. Abraço, André Aros, feliz ano novo para vocês, feliz ano novo para todo mundo que está nos acompanhando, obrigado aí pela sua companhia de nos ouvir em mais um ano de podcasts, e a gente quer saber a sua opinião. O que você achou de 2024, o que você está apostando para 2025? Deixa um comentário lá nas nossas redes sociais para a gente trocar essas ideias. Um grande abraço e até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Um grande abraço, André Miceli, um grande abraço, Rafa Coimbra. Um feliz ano novo para quem nos acompanha. Até o ano que vem. É isso. Um grande prazer estar aqui. Mais um ano com os meus amigos Rafael Coimbra e Carlos Aros. E um grande abraço para você que nos ouve. É um prazer ter você aqui conosco. Feliz 2025. Semana que vem a gente se encontra por aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil e segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.